Olá, boa tarde. O meu nome é Elan Marinho. Eu faço filosofia aqui na PUC, eu estou no 7º período. E eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre o papel das intuições na filosofia, sobre o papel, sobre a natureza, sobre o valor epistêmico, diversos tópicos. E nessa apresentação especificamente eu quero tratar do papel das intuições na filosofia. E aí eu vou tentar fazer um diálogo entre filosofia, psicologia, enfim. Espero que vocês gostem. O primeiro ponto a se considerar quando a gente fala das intuições na filosofia é sobre a natureza das intuições, né? Sobre o que elas são. Mas existe um segundo ponto, que também é importante, que é do valor epistêmico das intuições, se a gente consegue gerar conhecimento através delas ou não. E o terceiro item é sobre o papel das intuições, não só na filosofia, mas também, sei lá, na vida ou nas ciências. Para que a gente pode usar as intuições? Bem, eu vou tentar falar das intuições da filosofia pelo menos em 3 âmbitos. O primeiro é o da metafísica, o segundo é a epistemologia e o terceiro é o da filosofia da linguagem. Então, vamos lá. Bem, existe o Hermann Kaplan e ele tem uma tese chamada centralidade. Para ele, essa tese está errada. E a tese da centralidade é a tese segundo a qual a gente utilizaria as intuições como um método central dentro da filosofia. Então, sempre que os filósofos, quase sempre, né, que os filósofos fossem filosofar, eles utilizariam esse método que envolveria sempre o apelo às intuições, e isso constituiria ali o centro, o cerne da filosofia, essa tal centralidade. Então, eu vou usar esse conceito do Kaplan durante a apresentação. Então, vamos primeiro tratar das intuições na metafísica. Bem, o Kripke escreveu um livro chamado Na Minha Necessity, ou Na Minha Necessidade, e nesse livro ele fala sobre a pergunta-teste. O que seria essa pergunta-teste? Vamos lá. Está chovendo lá fora. Aí a gente faz a pergunta-teste. Poderia ser diferente? Bem, sim. As nossas intuições dizem que sim, né? Que poderia ser diferente, poderia não estar chovendo lá fora. Então, esse é um fato contingente. É um fato que está ocorrendo, ok, mas poderia ser diferente, né? Poderia não estar chovendo lá fora. Mas Aristóteles é Aristóteles. Poderia ser diferente? Bem, as nossas intuições dizem que não. Então, é um fato necessário. Então, a gente conseguiria só, através dessa atividade de poltrona, né? Sentada numa poltrona, apelando às nossas intuições, decidir se o fato é necessário ou se o fato é contingente. Tigres são animais. Poderia ser diferente? As nossas intuições também dizem que não. Tigres necessariamente devem ser animais. Então, parece que a centralidade faz muito sentido aí. Parece que o apelo às intuições faz muito sentido aí, pelo menos até aí. Agora, vamos para as intuições na epistemologia. Bem, existe um texto chamado Crença Verdadeira Justificada, do Gettier. E o Gettier estabelece que existiriam pelo menos 3 condições dentro da definição tradicional de conhecimento para o conhecimento. Seriam a gente ter uma crença, essa crença ser verdadeira e essa crença ser justificada. Ou seja, essas 3 condições seriam necessárias e suficientes para o conhecimento. O Gettier, ele mostra que essa definição tradicional de conhecimento está errada através de um contra-exemplo. Então, vamos imaginar que tem uma mulher olhando uma montanha e aí, de repente, ela vê uma coisa, uma pedra, uma coisa, né, que parece muito ser uma ovelha. E aí ela infere desses dados perceptuais que tem uma ovelha na montanha. Bem, ela tem uma crença, certo? Ela acredita que tem uma ovelha na montanha. Essa crença é verdadeira, porque de fato tem uma ovelha na montanha. E é justificada porque ela tem uma justificativa, né? Tem os dados perceptuais dela para essa crença que ela tem. E o que infere que não seria um caso de conhecimento? As nossas intuições sobre esse caso. A gente tem uma justificativa, né, que parece que não tem muito a ver com a crença. Né, porque ela não está observando uma ovelha na montanha. O que ela está observando é uma pedra. Só que vamos supor que nessa mesma situação tenha um
poço, e aí caiu uma ovelha naquele poço, né, naquela montanha. Ou seja, ela tem uma crença, a crença verdadeira, porque tem uma ovelha lá no poço que ela não está vendo, e ela tem uma justificativa que são os dados perceptuais, só que ela está percebendo uma pedra. Então esse seria um caso em que a gente diria que ela não tem conhecimento, embora a gente tenha as 3 condições satisfeitas aí. Então só pelas nossas intuições, só pelo nosso, parece-me que não é conhecimento, a gente conseguiria refutar, né, essa definição tradicional de conhecimento. E aí, isso seria outra coisa que apontaria para a centralidade. Mas bem, dentro da filosofia da linguagem, existem diversas teses também, que parecem ser defendidas com apelo às intuições. E bem, esse carinha aqui barbudo da frente é o Kripke, em sua juventude, e esse rapaz aqui, calvo, segurando um óculos, é o Peter Strawson. E aí, bem, o Kripke ele defenderia uma teoria completamente oposta à do Peter Strawson, quase completamente oposta, né? O Kripke defenderia que os nomes próprios têm uma função semântica e o Peter Strawson que defenderia que eles têm outra função semântica, né? O texto do Kripke não é especificamente contra o Strawson, mas ele ataca o Strawson também como um descritivista. Bem, existe um artigo do Machery, de filosofia experimental, em que eles fazem testes com falantes comuns na Índia, na Mongólia e na França. E aí, para testar, né, os casos que o Kripke apresenta, para ver se de fato as intuições que o Kripke apresenta lá como evidências da teoria deles são certas. Então eu vou tentar mostrar esses casos para vocês e espero que vocês entendam da forma correta. Então vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Gisele é uma estudante do ensino médio no Brasil. Em sua aula de astronomia, ela foi ensinada que Caio Simões foi o homem que primeiro determinou a hora exata do solstício de verão e de inverno. Mas, tal como todos os seus colegas de turma, isso é a única coisa que ela tinha ouvido sobre Caio Simões. Agora, suponha que Caio Simões realmente não fez essa descoberta. Ele a roubou de um astrônomo que morreu logo após fazer essa descoberta. Mas o roubo permaneceu inteiramente indetectado e Caio Simões ficou famoso por descobrir a hora exata dos solstícios. Bem, todos são como a Gisele quanto a isso. A ligação de que Caio Simões determinou a hora de solstício é a única coisa que ouviram falar sobre ele, ok? Entenderam? Show? Tendo você lido a história acima e aceitado que ela é verdadeira, quando a Gisele usa o nome Caio Simões, de quem você pensa que ela está falando? Aí, A. Da pessoa, desconhecida para Gisele, que realmente determinou a hora de solstício, ou B. Da pessoa que acredita amplamente ter descoberto a hora de solstício, mas que na verdade roubou essa descoberta e reivindicou o crédito para si. A ou B? Thiago. Sérgio. Luan. Então vamos ver. Parece que temos um consenso de 3 pessoas aqui. Eu falei que não. Não, acho que é. Ela está falando de quem. Aí você vai ficar quieto, né? Que não vai atrapalhar aqui. B, né? Combinamos B. Bem, a resposta das pessoas na Mongólia, na Índia e na França foi: oh meu Deus, B. Parece que tem uma pessoa com intuições diferentes aqui. Enfim, eu vou explicar o porquê que alguém responderia A. Mas bem, a resposta da maioria das pessoas é um B. A maioria das pessoas na Mongólia, na Índia e na França responderiam B. E aí, só com isso, né, a gente já conseguiria provar que a tese do Kripke, a gente tem uma evidência, pelo menos, de que a tese do Kripke está certa. Porque, eu não vou explicar em detalhes, é impossível explicar em detalhes aqui com o tempo que eu tenho. Mas, basicamente, a gente teria todas as evidências. A teoria do Kripke apontaria para o B, né? E a teoria descritivista apontaria para o A. Então, como as pessoas respondem B, a gente teria as intuições das pessoas compatíveis com a teoria do Kripke. Então, isso é um ponto a favor do Kripke, é uma evidência a favor do Kripke, né? Embora seja um experimento, a gente ainda estaria utilizando intuições. E, bem, isso também apontaria para a centralidade. Parece que só com apelo às intuições você já consegue provar ou desprovar uma teoria dentro da filosofia. Mas existe um rapaz, que também é calvo, existem muitos filósofos calvos, chamado Daniel Kahneman, mas esse é um psicólogo, né?
existem psicólogos cálculos também. E ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, e aí nesse livro ele fala sobre as intuições também, mas do ponto de vista da psicologia. E aí, bem, eu vou usar alguns conceitos do Kahneman, porque eu acho que tem como você usar os conceitos do Kahneman para tentar entender o que está por trás, o que é o background desses experimentos de pensamento e tentar ver se a centralidade faz sentido ou não diante disso. Bem, o Kahneman diz que existem dois sistemas. O sistema 1, que é rápido, que é intuitivo, que exige um baixo esforço, uma baixa concentração e uma baixa experiência subjetiva de atividade. E que existe o sistema 2, que é devagar, deliberado, e tem um alto esforço, alta concentração e uma alta experiência subjetiva de atividade. A vida mental seria dividida para o Kahneman entre esses dois sistemas, né? Sistema 1 e sistema 2. Então, por exemplo, o sistema 1, se eu fizer a pergunta para vocês, 2 mais 2 é igual a? 4. Vocês respondem, vocês não precisam nem pensar muito para responder essa pergunta. Mas agora, 16 vezes 32 é igual a? Tem muitos filósofos aqui nessa sala. Bem, é uma pergunta mais difícil, né? Talvez a gente precise de um papel, de uma calculadora. A gente precisa de mais esforço, de mais deliberação. Se a gente for fazer essa conta, a gente vai ter uma experiência subjetiva de atividade muito maior. Então, parece que a gente está tratando do sistema 2 aqui, né? Quando a gente faz essa segunda conta. Diferente da primeira, que é uma coisa que a gente nem pensa no porquê que 2 mais 2 é igual a 4. A gente meio que responde de pronto. Mas bem, o Kahneman, ele também tem o conceito de ajuste de tarefa. Ele diz que é programar a memória para obedecer a uma instrução que passa por cima de reações habituais. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês para contar todas as vogais do texto, né, por exemplo, desse slide, vocês vão ter que fazer um método de leitura que é muito mais trabalhoso, porque a gente, em geral, a gente não faz isso, né, ficar contando as vogais do texto. Então você vai ter que ajustar o seu método de leitura para você conseguir ler cada vogal especificamente. Então, como você vai ter que fazer um ajuste de tarefa, a sua experiência subjetiva de atividade, a sua atividade, o esforço que você vai estar fazendo vai ser maior. Você vai estar usando o sistema 2, no fim das contas. E tem a lei do menor esforço também, do Kahneman, também quero usar esse conceito. Ele diz que essa lei determina que se há vários modos de atingir o mesmo objetivo, as pessoas acabarão por tender ao curso de ação menos exigente. Então, por exemplo, suponha que um bastão e uma bola juntos, né, no total, custam R$1,10. O bastão custa R$1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? 10, né? Obviamente, todo mundo pensou 10. A resposta do sistema 1 é 10 centavos. Mas tá errado. Vocês não passariam no Enem se respondessem 10. Evidentemente, quer dizer, se vocês raciocinarem um pouco, se vocês fizerem aí a continha na sua cabeça, vocês vão ver que é 5 centavos. A resposta é certa. Tem objeções ali. Mas bem, a resposta intuitiva, a resposta do sistema 1 é 10 centavos. Mas aí, bem, a gente poderia, nesse caso, né, explicar para a pessoa, né, a natureza da questão e explicar que, nesse caso, a gente não quer saber se... Porque a gente olha essa pergunta e a gente tende a imaginar que é o seguinte, que o bastão custa R$1, então quanto custa a bola, né? A gente tende a responder uma pergunta no lugar da outra. Porque a gente está tentando se esforçar menos para responder a pergunta. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, infelizmente. Mas, bem, eu acredito que isso também pode acontecer quando a gente pergunta para um leigo, por exemplo. Um leigo é uma pessoa que não estuda filosofia, né? Por exemplo, se Aristóteles poderia não ser Aristóteles. Talvez vocês devem dar aula de filosofia, né? Alguns de vocês aqui. Ou pelo menos já tentaram explicar alguma coisa de filosofia para uma pessoa que não é de filosofia. E às vezes você faz uma pergunta para a pessoa, você acha que ela vai responder do jeito que você quer, e aí ela responde de um jeito completamente diferente. Você fica, caraca, qual é o problema? Responde direito. Por exemplo, Aristóteles poderia não ser Aristóteles? Pergunto para minha mãe e às vezes ela responde, sim. Aí eu penso, pô mãe, peraí, né mãe? Como assim? Como assim sim? Bem, nesse caso, eu acho que dá pra gente aplicar a lei do menor esforço do Kahneman. Talvez, como é uma pergunta muito difícil, né, uma pergunta metafísica, o nosso cérebro ele tende a
a tentar diminuir o custo de energia. Então, ele tenta substituir por uma pergunta mais fácil. Né? Por exemplo, Aristóteles poderia mudar? Ou Aristóteles poderia não ter se chamado Aristóteles? Ou seja, tem uma pergunta super difícil, metafísica, e ele substitui por uma mais fácil, para facilitar a vida dele. Aí a gente faz o quê? Um ajuste de tarefa. A gente pede para a pessoa, a gente explica, né? Ah, putz, mas eu não tô querendo saber isso, eu tô querendo saber sobre a natureza metafísica do negócio. Aí a pessoa, tá, entendi. Aí ela usa o sistema 2 e consegue responder a pergunta. Mas isso nos leva a um problema. Bem, vamos pensar então em quem foi Einstein. A gente pergunta para uma pessoa, quem foi Einstein? Ela responde, um físico alemão, uma pessoa que descobriu a teoria da relatividade, o homem que inventou a bomba atômica, que essa é uma informação falsa, né? Mas vai ver, ela só quer que a gente vá embora, vá pesquisar no Google, sei lá, para parar de encher o nosso saco. E ela dá uma informação que vai fazer a gente conseguir descobrir quem é o Einstein. Nesse caso, a gente pode fazer um ajuste de tarefa, nós enquanto filósofos, né? A gente diz assim, putz, mas eu não quero saber isso, eu não quero saber quem foi Einstein, tipo, as condições de identificação do Einstein no Google, eu não quero isso. Eu quero saber a natureza metafísica do Einstein, eu quero saber quem ele é enquanto indivíduo, né? Aí depois da gente fazer esse ajuste de tarefa, a pessoa raciocina um pouco mais, e aí dá uma resposta mais consistente com aquilo que a gente está tentando perguntar. Então, a resposta pode ser, é a alma do Einstein, é o cérebro de Einstein em funcionamento, é a essência de Einstein. Mas, percebe, a pessoa, ela foi submetida a um ajuste de tarefa, e aí ela parece estar usando um sistema 2. Ela não parece mais estar usando as intuições dela, pelo menos não naquele sentido do Kahneman. Então, já concluindo a minha apresentação, as intuições são boas evidências para a filosofia? Bem, em se tratando de metafísica, parece que existe aí uma questão de apelo à competência dos conceitos, né? A competência conceitual, que meio que não dá para fugir muito. Parece que a gente está apelando para se os conceitos funcionam ou não, para regras semânticas. A gente, no fim das contas, talvez esteja utilizando mais intuições linguísticas do que metafísicas. E aí fica esquisito a gente dizer se a gente está utilizando, se as intuições serviriam como uma evidência para alguma coisa, se no fim das contas a gente só está falando de relações entre palavras. Mas talvez faça sentido se a gente pensar em competência conceitual ou alguma coisa assim. Em epistemologia, bem, existem os experimentos que fizeram também com falantes em diversos lugares do mundo, testando aqueles casos do Quertier. E às vezes você apresentava um caso tipo assim, a mãe está em casa e aí ela tem um pressentimento de que o filho vai sofrer um acidente, o filho sofre um acidente, a mãe tinha um conhecimento? Aí as pessoas respondem, sim. Aí você fica, não, peraí, como assim? Não é mais provável que tenha sido uma coincidência, mas as pessoas respondem sim, elas acham que de alguma forma ali teve um caso de conhecimento. E é muito esquisito, né? Porque a intuição dos filósofos diz o contrário. Então parece que existe aí um problema de você ter que fazer ajustes de tarefa, ajustes conceituais, para você estabelecer tese sobre epistemologia. E você apela para o leigo, você apela para as intuições dos filósofos, você apela para argumentos. Para que você apela? Bem, um lugar que eu com certeza sei que as intuições teriam um papel é a filosofia da linguagem. Por isso que eu botei essa setinha aqui, que não dá para ver direito. Bem, na filosofia da linguagem, parece que as intuições elas servem para a filosofia da linguagem como uma evidência, porque a linguagem é algo que a gente produz. Né? É diferente da natureza de Aristóteles, é diferente de uma tese sobre a natureza da mente, é diferente da natureza do conhecimento. A linguagem somos nós que produzimos, e a linguagem, parece que a gente não só produz a linguagem, a gente utiliza as nossas intuições na hora de falar. Né? Por exemplo, as nossas intuições sobre os nomes próprios, ou sobre uma cambada de coisas. Então, parece que as intuições elas serviriam de evidência aí, porque elas são meio em virtude do qual a gente utiliza a linguagem. Né? Então, elas são boas evidências para a filosofia? A minha resposta é, para a filosofia da linguagem, com certeza. O resto, não faço ideia. Bem, se temos o sistema 2 agindo sobre o sistema 1, por que ainda dizer que estamos utilizando intuições? Né? Se a gente tem que fazer ajustes de tarefas e eu tenho que explicar para minha mãe, putz, mãe, eu não quero saber se Aristóteles poderia não ter se chamado Aristóteles ou se ele poderia mudar o cabelo dele, não é isso que eu quero saber.
Eu quero saber se a natureza metafísica do Aristóteles... Quando a gente começa a fazer isso, parece que deixa de ser central dentro da filosofia as intuições e passam a ser centrais os argumentos. E é justamente essa a tese do Kaplan. As intuições não são centrais. Centrais são os argumentos. Então, se as intuições têm um papel na filosofia, para mim, é um papel mais secundário. Elas são uma evidência prima facie, ou alguma coisa nesse sentido. Centrais na filosofia são os argumentos, e são eles que vão dar a última palavra em última instância. É isto. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Daniel Nascimento, estudante de filosofia da UFRJ. Eu me encontro no 4º período e eu peço inicialmente perdão aos reumianos mais desenvolvidos. Eu ainda estou me desenvolvendo. Então, caso eu faça algo que vocês vejam ou fale algo, enfim, me perdoem caso eu fale algo além daquilo que é. Então, o problema da causalidade é um problema clássico da filosofia, dito depois de Kant como problema de Hume, e o problema que está em vigência até hoje, né? Eu peço que vocês me acompanhem. Eu peço que vocês me acompanhem no slide apenas em alguns trechos que eu acho de mais importância. E é isso, vamos lá ao que interessa. Ele expõe na introdução ao Tratado da Natureza Humana uma passagem que eu acho de suma importância para a compreensão do tema que é abordado. Que é a passagem que eu destaco aqui, eu peço que vocês me acompanhem. Embora devamos nos esforçar para tornar todos os nossos princípios tão universais quanto possível, rastreando ao máximo nossos experimentos de maneira a explicar todos os efeitos pelas causas mais simples em menor número, ainda assim, essa parte é importante. É certo que não podemos ir além da experiência, e qualquer hipótese que pretenda revelar as qualidades originais e últimas da natureza humana deve imediatamente ser rejeitada como presunçosa e quimérica. Então, o que essa passagem nos revela? Ela nos revela que nós não podemos ir além da experiência nas nossas investigações. Em tese, se a gente for pensar um pouco, né, a indução está sim baseada na experiência. Apesar disso, o que acontece? Ela acaba por ir além da experiência justamente quando ela pretende estar sustentada na tese de que, a partir do conhecido, a gente pode estabelecer máximas para desbravar o desconhecido. E aí é que está o problema. O hábito ou o costume, ele poderia ser assim considerado uma experiência especial, quero dizer, que nos permitiria ir além da experiência ordinária. É um questionamento inicial. O problema da indução, ele tem estreita relação com a distinção estabelecida por Hume entre relações de ideias e questões de fato. Vocês podem encontrar essa distinção na seção 4, de Investigação acerca do Entendimento Humano, intitulada Dúvida 7, sobre as operações de entendimento. E, basicamente, Hume, nessa seção de investigação, ele divide os objetos da razão humana em dois gêneros, que é relações de ideias e questões de fato. Você pode acompanhar nesse quadro que eu montei. Esse quadro tem sua importância nesse contexto, principalmente epistemológico, justamente porque é por meio dele que Hume divide o campo do conhecimento humano. Vocês podem ver que está aí Hume's Fork, ou é conhecido também como bifurcação de Hume. E é assim que Hume entende a natureza epistêmica do conhecimento. Claro, em primeiro lugar, vamos falar um pouco das relações de ideias. Eu botei algumas características desse gênero da razão, né? Que é analítico, necessário, a priori e certo. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala desse gênero, a gente não pode esquecer que ele se trata, na investigação pelo menos, da geometria, da álgebra e da aritmética. Por que eu falo na investigação? Porque Hume faz uma distinção diferente do tratado. Ele diz que a geometria não está inclusa nesse contexto, por ela ter um contato com o real, e isso, de algum modo, desvinculasse algum tipo de exatidão por parte dela. Mas, claro, o foco aqui é a investigação. Logo, a gente tem a geometria, a álgebra e a aritmética nesse contexto. Ou seja, tudo que é demonstrativo, intuitivo e necessário. Portanto, aquilo cujo contrário implicaria contradição. De qualquer modo, resumindo, vamos falar assim, somente nesse caso, há um tipo de certeza garantida por parte de Hume. Como, por exemplo, parece não haver engano quanto à forma de um quadrado com pensar um quadrado redondo, isso seria contraditório. Ou mesmo negar que a soma dos ângulos internos de um triângulo seja de 180 graus. Isso porque são propriedades dessas figuras, negar isso seria contraditório. Outro teorema de Pitágoras como exemplo aí.
um exemplo desse caso, relações de figuras e números. E, claro, bem resumidamente, né? Vamos falar agora um pouco sobre as questões de fato. O que acontece quando o Hume foca sobre as questões de fato, foca nas questões de fato, é um aspecto totalmente diferente das relações de ideias. É algo que é contingente, como uma característica que eu coloquei aí, contingente, sintética, posterior, provável, e claro, que admite a possibilidade lógica do contraditório. Então, nesse contexto, o Hume ele coloca a realidade factual e os assuntos morais, ou seja, também os sentimentos, as emoções, coisas do tipo. O contrário de uma matéria de fato sempre é possível. Daí o exemplo do Sol, que é a clássica de Hume, né? Que o Sol nascerá amanhã, é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação de que ele nascerá. Essa inserção aponta um aspecto implicitamente interessante da incapacidade de dar uma prova cabal ao que não seja demonstrável, como no primeiro caso das relações de ideias. Assim sendo, vamos colocar assim, né? O segundo gênero de investigação humana, que são das questões de fato, é o local justamente em que a gente encontra margem à dúvida. É por isso que vocês pegarem a investigação e abrirem, vocês vão perceber que pode variar de acordo com a edição, mas mais ou menos a metade de uma folha é uma folha. Hume dedica relações de ideias e o resto tudo é questão de fato. Justamente porque as questões de fato, nas questões de fato, é que abrem margem para a discussão, porque a gente está falando de alguma coisa que muda, que é provável. Enfim, por esse motivo, como eu falei, que Hume dedica grande parte de suas investigações às questões de fato. É interessante nesse sentido, porque, pelo menos segundo a interpretação de um dos comentadores de Hume do século XX, que é o Norman Kipp Smith, ele cria como se fosse uma bifurcação, vamos dizer assim, entre esses dois gêneros, dizendo que de um lado, as relações de ideias, Hume pretende falar sobre o conhecimento, e do outro, das questões de fato, da crença. E claro, isso pode de algum modo conversar com o que o Elan já demonstrou anteriormente, que é justamente voltar à definição clássica de conhecimento. Lá no Teeteto, do Platão, a gente vê isso, conhecimento como crença verdadeira justificada. E é interessante porque o Norman Kipp Smith ele fala muito sobre isso, nesse sentido, e tem um artigo de um professor da Unicamp, que é o Silvio Schibeni, que trata exatamente sobre essa questão. Ele volta no Teeteto, faz essa análise, e nessa análise há, do parte dele pelo menos, a distinção entre o que é conhecimento e o que é crença. Aí ele pega Platão, vai depois até Locke e Hume, onde essa distinção não fica mais visível do que é conhecimento e do que é crença. Claro, o que eu estou falando é a minha interpretação de Norman Kipp Smith, da distinção do que é conhecimento e do que é crença, mas é interessante justamente para a gente ter uma visão sobre essa perspectiva. E aqui, quando a gente fala de causalidade, é necessário dizer que a causalidade está no âmbito das questões de fato. Eu vou expor um pouco melhor isso agora. Então, ainda na seção 4, a qual eu me atenho, da investigação, que o Williams nos lança um parágrafo com períodos relevantes para a nossa discussão sobre o tema da indução. Esse parágrafo eu destaco aqui, peço que vocês me acompanhem novamente. Então, todos os raciocínios que se referem aos fatos parecem fundar-se na relação de causa e efeito, como eu falei anteriormente. Apenas por meio dessa relação ultrapassamos os dados de nossa memória e de nossos sentidos. Todos os nossos raciocínios sobre os fatos são da mesma natureza, e constantemente supõe-se que há uma conexão entre o fato presente e aquele que é inferido dele. Se analisamos todos os outros raciocínios dessa maneira, encontraremos que se fundam uma relação de causa e efeito, importantíssimo isso, e que essa relação se acha próxima ou distante, direta ou colateral. O calor e a luz são efeitos colaterais do fogo, e um dos efeitos pode ser inferido legitimamente do outro. O que essa passagem nos mostra? Ela nos mostra exatamente que a ultrapassagem da experiência, que é o que configura a problema da indução, ocorre por meio de um conceito de causalidade, ou seja, como conceito fundamental no âmbito das questões de fato, que é o que eu já ressaltei anteriormente também. O que realmente quer dizer nessa passagem é que somos totalmente dependentes da experiência para tirar qualquer conclusão acerca daquilo que nos cerca. Ou seja, todo raciocínio sobre as matérias ou questões de fato é de caráter a posteriori. Isso é interessantíssimo ressaltar. Embora, por outro lado, todavia, em contrapartida, ultrapasse a experiência e observação dos fatos. Hume faz uso do exemplo de Adão, tanto na investigação como no tratado, no tratado do abstract, para esse exemplo, como também na investigação, que consiste basicamente na possibilidade de existência de um homem que possui todas as suas faculdades intelectuais somente desenvolvidas. Eu quero dizer que como um homem que possui todas as suas faculdades mentais somente desenvolvidas. É um homem que tem todo o conhecimento das relações de ideias.
Ou seja, não tem conhecimento sobre o âmbito das questões de fato. Ou seja, ele conhece tudo aquilo que é intuitivo, demonstrativo, necessário, a priori, certo? Ok? Preciso que vocês comprem o meu experimento mental, por favor. Então, esse homem, apesar de ter conhecimento de tudo que é demonstrativo, intuitivo e não contraditório, como eu disse anteriormente, ele desconhece o modus operandi da natureza, ou seja, o mesmo não sabe como a natureza funciona, pelo fato de não ter tido experiência suficiente para tal. Mesmo assim, a sucessão constante é perceptível. A sucessão constante é quando você tem objetos seguindo, vamos supor, A, B, A, B, A, B. Então, por exemplo, quando as nuvens, que no primeiro momento eram brancas, imagine esse cenário, ficam escuras e cobrem o sol durante o dia, sendo possível ao homem encontrar, ou melhor, sendo possível perceber por parte do homem que choveu depois disso. Podemos dizer que para esse homem, isso não teve sentido à primeira vista, e não terá durante tempo considerável, convenhamos. Contudo, com o passar do tempo, o homem irá juntar os meios aos fins. O que eu quero dizer com isso? É que de tanto observar em casos passados, que assim que as nuvens, que antes eram brancas, escureceram, o sol foi tampado e seguiu a chuva, o homem irá estabelecer um tipo de relação causal do tipo. Toda vez que as nuvens escurecerem durante o dia e o sol for tampado, choverá. Imagine Adão no Éden vendo isso. Então, dessa maneira, segundo o Hillman, a gente faz a experiência, claro, passada, um padrão para os nossos juízos futuros. É isso que eu quero ter um foco maior aqui, né? Entretanto, não é só a experiência responsável por isso, de acordo com a tese Hillmiana. Hillman recorre ao que ele caracteriza como um tipo de princípio da natureza humana, implantado pela própria natureza em nós. A tal princípio denomina-se costume ou hábito. Nas palavras de Hillman, na investigação, peço que vocês me acompanhem também. Este princípio é o costume ou hábito, visto que todas as vezes que a repetição de um ato ou de uma determinada operação produz uma propensão a renovar o mesmo ato ou a mesma operação, sem ser impelido por nenhum raciocínio ou processo de entendimento. Dizemos sempre que essa propensão é o efeito do costume. É interessante ressaltar que o que Hillman caracteriza como costume ou hábito não é tomado pelo sentido que a gente conhece hoje. Porque quando a gente fala de costume ou hábito atualmente, presume-se que a gente se habitua a fazer determinada atividade, ou seja, o hábito é constituído quando a gente começa a fazer determinada coisa, e aí, eu tenho o hábito de fazer isso, o costume de fazer isso. Hillman não toma o costume e o hábito nesse sentido. É um princípio da natureza humana. Vou ser bem objetivo nesse sentido e rápido. A natureza, ela implanta esse germe, como ele fala em nós, esse princípio em nós, ou seja, ele é anterior à experiência. O que acontece? A experiência, ela é como se fosse um gatilho. Ela faz com que esse princípio, eu peço que vocês imaginem uma engrenagem, ela já se encontra lá e ela apenas começa a rodar. É basicamente isso que a experiência faz. Ou seja, o costume, nesse caso, ele não surge com a experiência, ele já se encontra lá. Então é interessante ressaltar isso porque pode ser tomado por outra perspectiva. Até quando alguém o critica nesse sentido, né? Então, aqui temos algo interessante para a compreensão da filosofia de Hillman, justamente porque, quando o mesmo introduz esse tal princípio da natureza humana, e conhecemos como hábito ou costume, Hillman faz questão de colocá-lo à frente da razão. Então, já citei o argumento de Adão, o homem que tem a sua faculdade intelectiva sumamente desenvolvida, que conhece tudo que é necessário, a priori, que é certo, enfim. No exemplo de Adão também, a gente vê que há um problema por parte dele, por mais que ele tenha o raciocínio desenvolvido, por mais que ele chegue na natureza e não sabe como a natureza funciona, ele não vai saber agir, não vai saber juntar os meios aos fins, como o Hillman coloca. E, nesse sentido, a gente pode encontrar uma compatibilidade do princípio. Quando o Hillman, numa seção tanto do tratado como da investigação, que é intitulada em ambas as obras como Da Razão dos Animais, no tratado é encontrado no livro 1, parte 3, seção 16, na investigação na seção 9. Hillman faz uma relação entre os animais. E é interessante justamente porque, eu acho que foi discutido a questão de animal no início, eu não sei ao certo, se o animal pensa ou não, mas não vou entrar no mérito da questão aqui. A questão aqui é o seguinte, que nós, seres humanos, temos a diferença específica, que é justamente a racionalidade, e que por mais que nós tenhamos esse princípio, assim como Adão, nós também, ao nos guiarmos na natureza, precisamos saber como ela funciona. Então, os animais também são da mesma maneira, eles não têm essa diferença específica, em tese, mas há um princípio que faz com que eles vivam na natureza, com que eles possam juntar meios aos fins, quero dizer. E é interessante, porque Hillman domina o raciocínio como algo inseguro, ou seja, porque ele quer dizer que nas condições dos animais, das crianças, por exemplo, que são seres humanos, mas são seres humanos que não possuem a faculdade intelectiva somente desenvolvida, que o maior guia nesse caso seria o hábito. E claro, se não fosse o hábito, a gente pode colocar um questionamento nesse sentido, segundo Hillman, né?
como esses seres eles iriam se orientar na natureza. E ainda que pudessem ter um raciocínio, como o caso de Adão, o raciocínio por si só não é capaz de guiar o homem por caminhos tão estreitos. E por isso que a argumentação de Hume coloca o hábito à frente da razão, de alguma maneira. Então, até aqui, portanto, temos que nós conhecemos um efeito e que se segue de uma causa usual determinada pelo costume, tendo em vista que percebemos a relação de antecessor causa e sucessor efeito, de acordo com o modo que nos apresentam os objetos numa sucessão constante. Não obstante, agora é necessário ir além. Ou seja, nós não apenas conhecemos o efeito, mas acreditamos na sua existência. Tal crença modifica a nossa maneira de conceber. A crença implica em uma diferença no plano de sensação-sentimento. O que a crença possui além da concepção é o sentimento necessário, ou seja, o sentimento de necessidade do fato ou existência em que se acredita. Hume caracteriza a crença, interessante ressaltar isso, como um modo de sentir. Como se ao se deparar com determinado evento, o sujeito fosse tomado por um sentimento específico e o levasse a conceber necessariamente de tal forma, tal ideia. Segue uma nota do tradutor de investigação, que eu coloquei aqui, que é bem breve, que a crença ela é mais propriamente um ato sensitivo do que um aspecto cogitativo da nossa natureza. É conveniente também ressaltar que existe uma diferença entre conceber e acreditar. Hume ressalta muito isso. Caso contrário, a gente podia acreditar no que a gente bem entendesse. Então há uma diferença entre conceber algo e acreditar em algo. Eu ressalto uma outra passagem aqui, dessa vez do Abstract, que Hume descreve a crença, ou pelo menos tenta. Que é a seguinte, peço que vocês acompanhem. Na verdade, seja qual for o nome que possamos dar a essa sensação, feeling, que constitui a crença, nosso autor considera evidente que seu efeito sobre a mente é mais imperativo do que uma ficção ou uma mera concepção. Prova isso por meio da influência da crença sobre as paixões e a imaginação, que só são movidas pela verdade por aquilo que tomamos como verdade. Novamente eu ressalto aqui a diferença entre conceber e acreditar. Por quê? Eu posso, por exemplo, conceber aqui o centauro, que é uma criatura mitológica que é a mistura de um cavalo e de um homem, tá certo, né? Então, como eu concebo o centauro? Eu pego a ideia simples de homem e a ideia simples de cavalo e junto uma ideia complexa, que é o centauro. Mesma coisa, exemplo clássico de Hume no tratado, que é a montanha de ouro. Eu tenho a ideia de montanha, a ideia de ouro, que são ideias simples, eu junto elas e tenho uma montanha de ouro. Eu posso conceber isso, vocês também podem, eu acredito. Uma coisa é conceber isso, outra coisa é acreditar nisso. Exatamente essa questão tem que ser ressaltada. Então, para Hume, o que a crença faz? Ela apenas modifica a nossa maneira de conceber. Ou seja, a gente concebe de uma maneira diferente. É interessante porque no tratado, Hume é engraçado, chega a ser engraçado, porque ele fala que não tem palavras para descrever o que é a crença. É um modo de conceber, é um sentimento, é um feeling, é algo que te toma quando você vê determinada coisa, como no caso da inferência causal, você vê a causa e você sente aquele sentimento te toma, você concebe o efeito. É muito interessante nesse sentido. Como o caso que eu expus aqui, né? Estou inferindo uma causa presente e um efeito ausente. As inferências feitas a partir da conjunção constante, que é como eu falei, A, B, A, B, A, B, a saber que o costume nos determina a esperar um determinado efeito daquela causa. Por que o costume nos determina isso? Porque a gente já viu isso anteriormente, então o costume vai fazer com que aquela causa presente, que é o A, como se a gente automaticamente já fosse determinado a esperar o B. Claro que o costume tem, de fato, o papel aí, porque ele vai fazer com que a gente volte àquela experiência anterior, se lembre dela e, consequentemente, conceba o efeito da causa. Claro que a crença tem um papel importante aí, como eu falei, o costume envolve a crença, justamente porque de tanto você vê aquilo, você é tomado por aquele sentimento, aquele feeling, quando você vê a causa, você consegue o efeito. Então, estou quase acabando, mas não vai dar tempo. É interessante ainda nesse contexto, nós temos também a ideia de conexão necessária. Hume enfatiza muito bem essa ideia de conexão necessária na investigação, no capítulo 7, que é a seção intitulada da ideia de conexão necessária. Aqui, finalmente, eu posso introduzir o princípio da cópia, até para ajudar um pouco na relação de conceber, no caso, um centauro, uma montanha de ouro, que eu pego ideias simples e transformo em ideias complexas. Então, o princípio da cópia é um princípio de associação de ideias, mas aqui o princípio da cópia é com mais ênfase, justamente porque na seção 2 da investigação, que é nas origens das ideias, Hume caracteriza uma coisa que é importante, que é o seguinte, a primeira frase que eu coloco aí: todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são cópias de nossas impressões e percepções mais vivas. É interessante porque a ideia de conexão necessária, ela não é perceptível, ela é ostensivamente, ela não posso apontar para ela. Você vê a causa, você vê o efeito, você vê a sucessão constante
mas você não vê a ideia de conexão necessária, porque ela não é perceptível. Esse argumento da conexão necessária é usado, claro, com base no princípio da cópia como regulador, para atacar alguns argumentos metafísicos, a ideia de substância. Tem um embate com o Alan Brecht também, sobre a ideia de poder, de que existe uma força oculta que conecta a causa ao efeito, mas são questões, claro, que serem discutidas mais para frente. Então, vou ter que fechar agora, porque não vai dar tempo, mas caso vocês queiram me perguntar algo depois, eu posso responder. Então, nesse trabalho, o que eu pretendo analisar aqui são as explicações de Hume sobre a maneira como nós utilizamos o passado como guia do futuro e como isso implica em problemas na perspectiva do próprio Hume. Isso não significa que isso é um problema para Hume, mas a gente pode usar sim isso como guia da nossa vida, mas, claro, tem as suas limitações. Faltou algumas coisas para eu colocar em evidência, então se houver alguma dúvida, eu estou aberto para perguntas depois. Obrigado. E a minha comunicação tem esse título, né? O nascimento da fenomenologia, o psicologismo como impossibilidade da ciência e a fenomenologia como a possibilidade da experiência. A minha comunicação ela vai para dois lados. Primeiro, eu gostaria de deixar essas questões que a mãozinha está aí, ó, sobre o método e objeto da filosofia. É importante distinguir filosofia das ciências empíricas. Caso há esta distinção, qual é a importância disso? Caso não haja distinção, ou caso a distinção seja estreita, quais são as consequências disso? Por outro lado, antes, que eu fiz aqui uma citação do Tugendhat, o filósofo analítico, que num texto dele ele diz algo que eu, a princípio, compro como método e objeto da filosofia. A filosofia, sintetizando, ela se caracteriza a sua história como produção de conceitos, então a questionabilidade é a essência da filosofia e a preocupação com o todo e não com os particulares. Por outro lado, a minha comunicação, apesar do título, tem como foco apresentar as características gerais do surgimento daquilo que nós entendemos hoje como fenomenologia, tal como foi desenvolvida pelo filósofo alemão Edmund Husserl. E eu iniciarei justamente essa apresentação com foco naquelas perguntas iniciais, partindo de dois apontamentos que Husserl faz em um livro chamado Prolegômenos à Lógica Pura. O primeiro apontamento é o seguinte. Vocês podem ver aí que a definição de uma ciência interfere diretamente nos objetivos dessa ciência. E que, por outro lado, a definição de uma ciência reflete no próprio desenvolvimento da ciência. Eu irei mostrar isso logo após. Por exemplo, a fenomenologia é uma ciência de essências, como definição. Então, logo, como objeto, a fenomenologia tem as essências. A psicologia é a ciência da consciência de indivíduos psíquicos. Como definição, nós vimos o objetivo. Sendo assim, o Husserl, neste livro, é muito caro a ele fazer a distinção entre os domínios das ciências. Isso aqui tem total relação com o que o amigo acabou de apresentar com relação ao Hume. Husserl foi um grande leitor de Hume e muitos dos pressupostos que estão aqui são pressupostos humeanos. Do lado de lá, você tem as ciências que são do domínio empírico, que é o que nós entendemos hoje como ciências experimentais. Então aqui nós temos exemplo, a física e a psicologia empírica. Por outro lado, nós temos o domínio da idealidade ou das essências, que são ciências que não tratam de objetos empíricos ou reais. Eu vou colocar aqui, o empírico aqui tem uma...
tem total relação com a realidade, ou seja, aquilo que está espaço e temporalmente presente ou existente. Sabia que isso ia acontecer. Vamos lá. O domínio da idealidade trata de irrealidades, no sentido de o objeto dessas ciências, como a fenomenologia e a lógica, não são realidades, mas irrealidades. Não no sentido de que elas não existem, mas no sentido de que elas não estão espaço-temporalmente postas. A gente poderia dar um exemplo da lógica como as leis do pensamento. O princípio de não contradição, ele não está espaço-temporalmente presente, apesar da gente poder exemplificar ele na realidade. Na fenomenologia, você tem a mesma coisa. Na percepção, por exemplo, eu estou percebendo aqui diversas cadeiras. O fenômeno que eu tenho, ele tem um lado empírico e um lado ideal. O lado empírico é justamente aquilo que é dependente da minha subjetividade individual. Eu posso estar olhando para aquele extintor e ver um vermelho e vocês estarem vendo outro vermelho. Se eu fosse aqui, com todo respeito à Russell, fazer esse tipo de definição, seria dependente da subjetividade cerebral de vocês. Mas existe um elemento neste fenômeno, que é a percepção do extintor, do vermelho do extintor, que é comum a todos nós. Até porque eu estou falando extintor vermelho e vocês estão entendendo. Esse elemento que não é fruto da minha subjetividade nem da de vocês, ou seja, a vermelhidade do vermelho do extintor, é o que a fenomenologia chama de essência ou idealidade. Para não parecer que essência é algo de outro mundo, que está, vulgarmente dizendo, platonicamente em outro lugar. Não, as idealidades são aqueles elementos comuns a todos os fatos, que não mudam conforme os fatos mudam. Infelizmente, eu não posso detalhar isso devido ao tempo. Então, a única coisa que eu gostaria de frisar nesse esquema é que, para Russell, há uma necessidade absurda, muito grande, de diferenciar os domínios das ciências. Filosofia não trata de empiria. Filosofia, e aqui eu estou trazendo uma tendência de pensamento, que é a fenomenologia, pode tratar de idealidades. Por que pode? Porque a filosofia, como eu disse, eu citei o Tugendhat, ela tem uma essência, que é a questionabilidade. Isso aqui, fenomenologia, isso é uma doutrina de pensamento. Então, por isso que eu estou dizendo que uma possibilidade do filosofar é descrever esses elementos não empíricos. Por quê? Elementos empíricos é função de ciências experimentais. E aí fica aquela minha pergunta inicial. Com que método a filosofia teria para se relacionar com uma investigação do domínio empírico? Eu posso dar o exemplo da consciência. A consciência é um objeto de estudo comum, tanto a fenomenologia, tanto a psicologia. Só que existe uma diferença. A psicologia vai analisar a consciência real, humana, individual. Ela trabalha com generalidades, ou seja, analisando faticamente cada consciência, eu extraio leis gerais. Essas leis, elas podem mudar, elas podem ser refutadas. Agora, a fenomenologia também descreve a consciência, mas não a consciência no seu aspecto fático, mas no seu aspecto essencial. Qual é a essência da consciência? O que torna a consciência consciência para que uma ciência empírica, como a psicologia, possa analisar consciências individuais. Se não houver esse elemento primeiro, que é a essência da consciência, como que uma ciência empírica, de fato, pode partir para poder analisar consciências individuais? E agora que vem um detalhe mais complicado, que eu confesso a vocês que é o objeto de briga hoje em dia. O que Russell aponta como fundamental depois disso é que, na delimitação das ciências, o pior erro que tem é quando você confunde o domínio dessas ciências. Por exemplo,
quando a psicologia empírica tenta analisar ou estudar um objeto que não é empírico. Eu montei aqui esse esquema, e aqui nós temos a ciência da psicologia, entendendo psicologia aqui como psicologia empírica. Na fenomenologia não existe só psicologia empírica, existem outros tipos de psicologia. A psicologia, como ciência de fato, ela trabalha com objetos empíricos, com objetos reais, espaço-temporalmente existentes. No século XIX, né, era disputável qual era o objeto das disciplinas filosóficas. Qual é a disciplina responsável por fundamentar a lógica, a ética e a teoria do conhecimento? Como era o surgimento da psicologia experimental, e eu estou sintetizando aqui de grosso modo, quem era responsável por fundamentar, ou seja, dar as bases conceituais de todas essas disciplinas, era a psicologia empírica. Então, o que você tinha? Você tinha uma psicologia empírica tentando dar as fontes das leis do pensamento, que não são empíricas. Fazendo isso, o que a psicologia da época acabava cometendo? Reduzindo elementos que não são da ordem dos fatos a fatos. Com isso, na fenomenologia, nós entendemos como, não só na fenomenologia, quem apontou isso para Russell foi Frege. Chama-se psicologismo. O psicologismo é justamente quando você, repetindo pela terceira vez, usa uma ciência empírica, como a psicologia, para analisar conceitos que não são empíricos. Nesse lado aqui, quem deve analisar as leis do pensamento é a lógica e não a psicologia. E a lógica não é uma disciplina empírica, porque o objeto de estudo da lógica não é empírico, é ideal, é irreal. E aqui, e a tese da minha apresentação, é que esse movimento causa um relativismo cético e, automaticamente, uma impossibilidade da própria psicologia. Porque pensem comigo, a psicologia empírica, para analisar os seus fenômenos, ela precisa partir de conceitos que não são empíricos, como proposições, indução, dedução, hipóteses. Esses conceitos, eles são dados pela lógica pura. Como pode a psicologia fundamentar esses conceitos empiricamente e, ao mesmo tempo, partir desses conceitos? Se tem um cético aqui sentado ouvindo isso, ele automaticamente vai perguntar, mas como aí? Como pode uma ciência empírica partir de um conceito ideal e fundamentar ele ao mesmo tempo? Opa, isso não é ciência. A ciência tem um caráter de rigor. Ela não pode ter esses furos. Por outro lado, se eu fosse perguntar para vocês o que esse relativismo causa nas nossas experiências cotidianas, eu perguntaria a vocês, como é possível eu expressar para vocês uma imaginação minha do tipo, um copo de chá? Como é possível vocês entenderem essa expressão? Se nós entendermos a expressão, o conteúdo da expressão, não o meu conteúdo subjetivo, ou melhor, desculpa, não o meu ato subjetivo, mas o conteúdo da minha expressão, ou seja, um chá... Foi o que eu falei? Como que vocês conseguiram, eu esquecendo, falar o que eu falei? Porque existe um elemento na comunicação que não é empírico. Se esse elemento, esse significado, um copo de chá, fosse empírico, ele seria redutível à minha subjetividade, ao meu psiquismo. Só que se a gente vê na própria psicologia empírica, na verdade, graças a Hume, que dos fatos você só extrai fatos. Do empírico você só extrai coisas contingentes. Ou seja, tentem vocês mesmos imaginar alguma coisa, uma imagem na mente de vocês, e depois imaginar a mesma coisa. A imagem nunca é a mesma. Ela pode ser semelhante, mas semelhança não é identidade. Ou seja, se eu imaginasse alguma coisa, e isso que eu imaginei fosse fruto do meu psiquismo,
ele seria contingente, vocês jamais conseguiriam entender o que eu estou falando. Então, aonde é que eu quero chegar? Este objeto do pensamento não pode ser redutível ao meu cérebro. Para que vocês possam entender o que eu estou imaginando, o significado ele precisa ser transcendente à minha consciência. E transcendente à consciência de vocês. É um elemento comum. Eu estou parando no meio porque não dá para explicar devido ao tempo. Então, o psicologismo, ele justamente é uma tendência de pensamento que surgiu no século XIX, influenciado pelo naturalismo, que justamente acredita que tudo que há é naturalmente explicável, inclusive essas idealidades. Mas nós já percebemos que tratar idealidades como coisas naturais, a gente só cai em contrassenso, só cai em problemas insolúveis. Por isso que a fenomenologia surge como uma disciplina que, para justamente salvar as nossas experiências mais originárias e salvar a ciência, lembrando que o projeto do Russell é de fundamentar lógica pura e as ciências em geral, é que, ao invés de nós discutirmos se existe aquele objeto que está ali, ele está para além da minha consciência, eu preciso analisar a experiência de consciência. Porque a experiência de consciência é justamente aquele elemento que tem de mais primordial no conhecimento. E, com isso, eu preciso desenvolver um método que não seja o método do domínio empírico. Em geral, em geral, o que eu poderia assim, sintetizar para vocês é que a fenomenologia, como uma ciência ideal, filosófica, portanto, reflexiva, que não precisa partir da indução dos fatos para poder acolher os seus fenômenos, pelo contrário, por meio de uma intuição direta, ela acolhe aqueles elementos que são essenciais para a nossa experiência como um todo. Analisando essas vivências que são essenciais para o ser humano, entre aspas, eu consigo dar as fontes de onde brotam os elementos da lógica, da ciência e da experiência como um todo. Estou me sentindo muito mal por não conseguir prosseguir, mas tudo bem. Aqui é a conclusão. Então, eu vou tentar resumir a conclusão da seguinte maneira. A partir do momento que as ciências experimentais passam a resumir todos os elementos da realidade como elementos naturais e as ciências passam a se autonomizar, como a psicologia fez, antes era uma disciplina filosófica, né? E já que os psicólogos experimentais estavam tomando as cadeiras de filosofia, de metafísica da Alemanha, ali havia um problema, que era a psicologia tentando diluir a filosofia. Se não há idealidades, se não há conceitos universais aqui no sentido da lógica, da matemática, das expressões ideais, a que resta a filosofia? Já que tudo isso pode ser analisável empiricamente através de experimentos. Aí eu fico me perguntando, o que é a mesma pergunta que o Gabriel fez, mas o Gabriel, o professor, mas esse sobrar, quando a gente pergunta o que sobra a filosofia, parece meio que a filosofia ela é aquela que fica com o que sobrou. Então a gente meio que entrega o jogo para as ciências empíricas como se fossem simples assim. E o que o Russell está querendo dizer é que não há sobra para a filosofia. A filosofia não tem sobra. As ciências naturais vão se autonomizando, vão ganhando seu espaço, tudo é explicável experimentalmente, então cabe à filosofia se tornar mais um ramo da ciência. Não. A questão é, quando a gente não delimita rigorosamente, desde o ponto de partida, aquilo que é do campo da filosofia, ou seja, aquilo que não é empírico, daquilo que é do campo da ciência, a gente simplesmente dilui e comete uma injustiça com a filosofia. E o que eu gostaria de trazer aqui, e eu não pude fazer com todo
a forma que eu queria fazer a fenomenologia é uma dessas disciplinas que tenta justamente fazer uma filosofia ausente de pressupostos científicos, analisando aquilo que tem de mais essencial na nossa experiência e que essa experiência originária é o que dá a possibilidade da gente falar em ciência. E aí eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês. Para o futuro, vão ter outros encontros, se aqui não der tempo. Como que vocês acham, quais filosofias a mais vocês acham que, de uma certa forma, poderiam resistir a essa problemática causada pela autonomização das ciências experimentais? Obrigado, gente.